Agora você já sabe como funciona o corpo de quem sofreu uma lesão cerebral ou uma lesão medular. Vamos aprender um pouco como essas lesões acontecem? Agora nós vamos conversar sobre o motivo principal que trazem os pacientes até a rede SARA, que são os acidentes de trânsito. Muitos dos nossos pacientes se acidentam dessa forma. Vamos falar sobre os atropelamentos. Por quê? Porque muitas crianças se ferem dessa maneira. Quando alguém nos ensina a atravessar a rua, qual é a primeira coisa que ele diz que a gente tem que fazer? Ele diz que a gente tem que olhar para os dois lados. Mas eu digo que tem alguma coisa que a gente deve fazer antes de olhar para os dois lados, que é escolher o lugar onde a gente vai atravessar. Porque atravessar a rua é uma tarefa muito perigosa. E para isso foram criadas algumas facilidades, algumas coisas que foram criadas para facilitar que a gente atravesse a rua, tá? Uma dessas facilidades é a faixa de pedestres. Então, a gente tem que usar a faixa de pedestres, mesmo que exija que a gente caminhe um pouquinho mais, tá bom? Outra facilidade são as passarelas. Pessoal, se ali tem uma passarela, se foi construída uma passarela naquele local, significa que é um local muito perigoso para a gente atravessar fora da passarela. Outra facilidade que foi criada é o sinal de trânsito. A gente também tem que caminhar um pouquinho para encontrar um sinal de trânsito. Agora, e quando não existe nenhuma dessas facilidades? O que é que a gente tem que fazer primeiro? A mesma coisa. Escolher o melhor lugar para atravessar. Esse lugar, então, tem que ser longe de esquinas, não pode ser no alto de uma subida, não pode ser numa curva. Por quê? Porque a gente precisa atravessar um lugar onde você possa ver de longe se vem vindo carro. E também que o motorista do carro possa ver de longe que ali tem uma pessoa querendo atravessar. Por isso, a gente não deve sair de trás de postes, de carros que estão estacionados ou de outros obstáculos como um carrinho de pipoca, uma caçamba de lixo, alguma coisa. Por quê? Porque o motorista vem vindo e não sabe que ali tem alguém querendo atravessar. E se a gente aparecer de repente, ele pode não ter tempo para frear o carro. Entendeu? Vamos pensar em uma situação, o que acontece com os passageiros quando um veículo precisa ser parado rapidamente? Eles podem ser arremessados para os lados, para cima ou até mesmo para fora do veículo. Há uma coisa que pode evitar esse tipo de situação: o uso do cinto de segurança. O uso do cinto de segurança não impede que os acidentes aconteçam, mas ele pode reduzir os riscos e evitar que você se machuque gravemente. E aí, o que vocês acham? Existe um lugar mais importante para se utilizar o cinto de segurança dentro do veículo? Quem diria que seriam os bancos da frente? E quem me diria que seriam os bancos de trás? Já pararam para pensar sobre isso? A verdade é, todos os lugares dentro do veículo são importantes e em todos eles nós devemos utilizar o cinto de segurança. Então, depois de tudo que nós vimos, temos certeza, vamos estar sempre muito mais seguros usando o cinto de segurança. O que de fato impede que acidentes aconteçam é o comportamento de segurança de todos envolvidos no trânsito, sejam pedestres ou motoristas. Por exemplo, obedecer os limites de velocidade, realizar uma boa manutenção do carro e, se beber, não dirigir. Agora nós vamos assistir um vídeo que nos mostra diversas situações que envolvem perigos no trânsito. Quem vai nos mostrar é o Miguel. Você pode estranhar a posição do volante do carro do Miguel. É que esse vídeo foi gravado em um país onde se dirige ao contrário. Por esse mesmo motivo, você pode estranhar o fato do Miguel estar dirigindo, mas é que neste país é possível dirigir a partir dos 16 anos. Ser um motorista cuidadoso é a melhor maneira de evitar acidentes. A nossa segurança nas ruas e nas estradas começa com cada um de nós. É muito importante obedecer às regras de trânsito e evitar distrações enquanto dirige. A boa manutenção do veículo é fundamental. Os pneus
devem estar corretamente calibrados e em boas condições. E os freios devem ser verificados porque podem falhar. Sem a manutenção correta, seu carro não terá um bom desempenho. Digitar ou falar ao celular enquanto dirige não é apenas ilegal, mas também uma atitude irresponsável. Não usar cinto de segurança também é ilegal e contribui para a maioria das lesões graves em um acidente de trânsito. Se você estiver usando o cinto de segurança de maneira adequada e se o carro for equipado com airbags, a gravidade das consequências pode ser reduzida. E tenha certeza de que todos os ocupantes do veículo estejam usando o cinto de segurança. E não importa se for um trajeto curto. Você sabia que pode ser ferido por outra pessoa que não esteja usando o cinto de segurança? Portanto, se alguém no seu carro não estiver usando o cinto, mande colocar. Objetos soltos podem causar ferimentos, como um animal de estimação ou um guarda-chuva. Todos podem ter um efeito desastroso em um acidente. E atenção, nunca puxe uma pessoa acidentada, porque ela pode ter uma lesão medular. A única exceção é se ela estiver correndo risco de morte. Uma causa comum de lesões na coluna vertebral ou na medula espinhal é quando se está em uma motocicleta ou bicicleta. Você não precisa estar correndo para sofrer uma fratura na coluna vertebral. Algo tão simples como um motorista abrir a porta de repente, sem verificar os espelhos retrovisores, pode ter consequências gravíssimas a um ciclista ou um motociclista. E se você precisar socorrer um motociclista ou um ciclista que se acidentou, lembre-se, ele pode ter uma fratura na coluna vertebral. A menos que ele esteja em um local perigoso, não tente movê-lo e nem retire seu capacete. Só se você perceber que há risco de morte. Você deve proceder mantendo a cabeça e o pescoço imóveis e apoiados até que a ajuda profissional chegue. Para se manter seguro em ruas e estradas, esteja atento e respeite as regras de trânsito. Elas são fundamentais para a nossa segurança. Esteja com a manutenção do seu carro em dia. A segurança no trânsito começa e termina com todos e em cada um de nós. Muitas pessoas sofrem lesões medulares em acidente de trânsito. Uma lesão medular tem consequências extremamente graves e pode afetá-lo para o resto de sua vida. Atualmente, não há cura para a lesão medular. Vamos falar de alguma coisa que as pessoas consideram muito importante. Tão importante que não conseguem largar, nem mesmo quando estão dirigindo. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém sabe que eu estou falando do telefone celular? Quando o motorista utiliza o telefone celular ao dirigir, ele não só pode atrapalhar o trânsito, como pode causar um grave acidente. O uso do telefone celular atrapalha a nossa capacidade de realizar atividades em que nós precisamos de atenção, incluindo dirigir.